As ruas enevoadas da Londres vitoriana guardam segredos que desafiam a lógica até hoje. Entre vielas escuras, pobreza extrema, prostituição na Inglaterra e uma sociedade marcada pela imigração e marginalização, surgiu um nome que congelou o sangue de toda uma era: Jack, o Estripador. Seus crimes brutais em Whitechapel abalaram a cidade, mas foi o mistério em torno de sua identidade que o transformou num ícone sombrio dos crimes não resolvidos. Mesmo com toda a tecnologia moderna e os avanços da investigação policial, ninguém conseguiu dizer com certeza quem foi esse assassino frio. Mais de 100 anos depois, até o FBI entrou em cena, com o lendário profiler John Douglas tentando decifrar sua mente. Através de um minucioso perfil criminal, surgiu a imagem de um homem atormentado, movido por ódio, com traços de psicopatia e um histórico de sofrimento profundo. Será que isso basta para explicar tamanha crueldade? As cartas enviadas à polícia, como a famigerada do inferno, os corpos mutilados, a violência extrema e vítimas como Mary Jane Kelly, revelam uma mente perversa e um padrão que até hoje desafia peritos e especialistas. Nomes como Aaron Kosminski e James Kelly continuam no topo da lista de suspeitos, mas mesmo com o uso de DNA forense, nada é conclusivo. Esse caso não é apenas uma história de assassinatos. É uma janela para a alma de uma sociedade doente, onde o preconceito, a desigualdade e a violência contra mulheres eram parte do cotidiano. E talvez por isso, Jack tenha se escondido tão bem, porque ele era o reflexo de um tempo cruel, um monstro entre monstros. Se você busca respostas, prepare-se para questionar tudo. Ao longo deste vídeo, vamos esmiuçar os detalhes mais sombrios desse mistério criminal, traçar paralelos com a atualidade e explorar teorias conspiratórias que ainda hoje dividem opiniões. A jornada está apenas começando, e cada pista pode levar a uma nova revelação. Entre 1888 e 1891, o bairro de Whitechapel, em plena Londres do século XIX, virou palco de uma série de assassinatos que pareciam ter saído de um pesadelo. As vítimas, em sua maioria mulheres que viviam à margem da sociedade, estavam ligadas à prostituição na Inglaterra, um reflexo direto da miséria e da desigualdade da época. Com cortes precisos, remoção de órgãos como útero e rins, e mutilações que beiravam o ritualístico, o assassino logo foi batizado pela imprensa como Jack, o Estripador. Não era só pela brutalidade dos crimes, era pelo modo como ele parecia brincar com a polícia e o público, espalhando o medo como um artista do terror. Esse foi o começo de um dos mistérios criminais mais icônicos da história. E o pior, ninguém sabia quem seria o próximo. As primeiras mortes causaram estranhamento, mas foi com o assassinato de Mary Ann Nichols, em agosto de 1888, que os alarmes começaram a soar com força. Em poucos dias, Annie Chapman foi encontrada com a garganta cortada e o abdômen aberto. A cidade, já mergulhada em caos por conta da imigração, da superpopulação e do desemprego, agora tinha mais uma sombra para temer. As autoridades tentavam agir, mas a investigação policial esbarrava na escassez de provas e na pressão da mídia. O caso estava cada vez mais quente, mas as mãos dos investigadores permaneciam frias. E Jack, como se zombasse de todos, seguia em silêncio, mas nunca por muito tempo. Um dos momentos mais chocantes dessa onda de terror foi o chamado duplo evento, quando duas mulheres, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, foram assassinadas na mesma noite, com intervalo de menos de uma hora. Isso não só elevou o nível de brutalidade, como também revelou uma ousadia inquietante do assassino. Ele não agia apenas por impulso. Havia estratégia, controle, frieza. Esses elementos alimentaram a construção de seu perfil criminal anos depois, quando especialistas como John Douglas, do FBI, começaram a estudar padrões comportamentais de serial killers. E é aí que a história começa a ganhar novas camadas. Mas naquela época, o que existia mesmo era pânico. A última vítima confirmada como obra do Estripador foi Mary Jane Kelly, encontrada em seu quarto com ferimentos tão grotescos que os próprios policiais ficaram abalados.
Diferente das outras, ela foi morta em ambiente fechado, o que pode indicar uma mudança no comportamento do assassino, ou talvez um ápice do controle que ele sentia sobre suas ações. A maneira como o corpo foi deixado apontava para um sadismo extremo. Foram tantas mutilações que mal dava para reconhecer a vítima. Foi esse crime que marcou o ponto mais alto da brutalidade de Jack, e também o mais enigmático, porque depois disso, ele sumiu, como fumaça. Apesar de 11 mulheres terem sido assassinadas naquele período, apenas 5 foram oficialmente atribuídas a Jack, formando o que ficou conhecido como os 5 canônicos. As outras mortes, como a de Martha Tabram, que levou 39 facadas, ainda dividem os estudiosos. Teria sido ela a primeira vítima real, ou apenas uma coincidência cruel em meio ao caos de Whitechapel? O que se sabe é que o perfil do assassino foi ficando mais refinado, mais cruel, mais eficiente a cada novo crime. E cada pista, cada corpo, parecia mais um recado deixado para trás. Jack não queria só matar, ele queria ser lembrado. E foi. Desde os primeiros assassinatos, a investigação policial em Whitechapel foi marcada pelo improviso, pela falta de recursos e, principalmente, pela ausência de um método unificado. 3 agências diferentes se envolveram: a Polícia Metropolitana, a Polícia da Cidade de Londres e até a Scotland Yard. O problema é que ninguém falava a mesma língua, e isso não só atrasava tudo, como abria espaço para erros grotescos. Em um tempo sem câmeras, sem DNA, sem perfis psicológicos, a base era o olhômetro e muita especulação. Não é à toa que os investigadores se viram soterrados por teorias conspiratórias, pistas falsas e uma enxurrada de cartas anônimas. Com o aumento do pânico, começaram a surgir suspeitas para todo lado, desde açougueiros, médicos e estrangeiros até judeus, foragidos de asilo e até pessoas comuns. Um dos suspeitos mais comentados foi Aaron Kosminski, um imigrante polonês com histórico de problemas mentais. Havia desconfiança, mas nunca provas conclusivas. Outro nome que circulava era o de James Kelly, um paciente psiquiátrico que havia escapado de um asilo e desaparecido misteriosamente. O que todos esses suspeitos tinham em comum? Uma mistura de instabilidade mental, isolamento social e o perfil que anos depois seria rotulado como psicopatia. Na tentativa de encontrar algo concreto, a polícia chegou a conduzir mais de 2.000 interrogatórios e abrir 300 investigações formais. Nada funcionava. As ruas de Whitechapel continuavam sendo um campo de caça para um criminoso que parecia sempre um passo à frente. A Londres vitoriana fervilhava de tensão, e os jornais tratavam o caso como um espetáculo de horror diário. O povo exigia respostas, mas os detetives só tinham perguntas. Sem tecnologia, o pouco que se descobria dependia de depoimentos contraditórios e da intuição, uma combinação perigosa quando o preço do erro era mais uma vida. Décadas mais tarde, especialistas em perfil criminal, como o agente do FBI John Douglas, analisaram os arquivos e chegaram a uma conclusão impressionante. Jack não era qualquer um. Seu comportamento indicava alguém metódico, com conhecimento de anatomia, ódio profundo por mulheres, possivelmente oriundo de traumas passados, e características claras de psicopatia. Esse tipo de análise, que hoje é rotina em casos de serial killers, simplesmente não existia em 1888. Se tivesse existido, talvez a história fosse outra. Mas naquela época, tudo era mistério e instinto. E se Jack não fosse um monstro solitário, mas o produto de um ambiente corrompido, sujo, onde a vida humana valia pouco? Essa é uma das ideias que surgem ao estudar o cenário social da época. A prostituição, a pobreza, a imigração em massa. Tudo isso criava um caldeirão onde a violência era quase inevitável. Jack se aproveitou desse caos para desaparecer entre os becos de Whitechapel, se misturando à multidão de miseráveis. A polícia, por mais que tentasse, nunca teve chance real contra alguém que usava o próprio sistema a seu favor. E ainda havia mais por vir. As cartas. Entre todas as vítimas de Jack, o estripador, nenhuma chama tanto a atenção quanto Mary Jane Kelly.
Ela não era apenas a mais jovem, mas também a única assassinada dentro de casa, em um quarto miserável da Londres vitoriana. Nascida na Irlanda, Mary teve uma vida marcada por perdas, pobreza e decisões difíceis. Assim como tantas outras mulheres da época, viu na prostituição uma saída para sobreviver em uma cidade que virava as costas para as mais vulneráveis. Seu rosto bonito e modos gentis contrastavam com a realidade brutal em que vivia. Mary era mais do que uma vítima. Era o retrato da desigualdade daquela sociedade. E por isso sua história é tão importante. Antes de chegar a Londres, Mary passou por diversas cidades, sempre em busca de estabilidade. Trabalhou em bordéis, viveu relacionamentos conturbados e teve episódios de alcoolismo, algo comum entre as mulheres que enfrentavam as ruas frias de Whitechapel. Havia relatos de que ela falava francês fluentemente e gostava de se vestir bem, o que fazia com que fosse conhecida entre os vizinhos como alguém diferente das demais. Mas toda tentativa de se reerguer era sufocada pelo peso da pobreza e pelo desprezo social. Em uma era onde as mulheres não tinham voz, Mary tentou sobreviver com a pouca dignidade que lhe restava, mas acabou nas mãos de um dos criminosos mais brutais da história. Na madrugada de 9 de novembro de 1888, Mary foi encontrada morta em seu quarto na Miller's Court. A cena era tão grotesca que até os investigadores mais experientes hesitaram em entrar. Seu corpo havia sido mutilado com requintes de crueldade, os órgãos removidos e espalhados. Alguns chegaram a afirmar que o crime parecia mais uma obra de arte macabra do que um assassinato comum. Era o ápice da violência de Jack, e talvez a primeira vez que ele pôde agir com calma, sem pressa, em um ambiente fechado. Aquilo não foi um ataque impulsivo, foi uma execução fria, calculada, e com uma mensagem sombria: ninguém está seguro. Esse crime despertou teorias ainda mais intensas. Alguns defendem que Mary não foi morta por Jack, mas por alguém tentando copiar seus métodos. Outros acreditam que ela era uma vítima especial, talvez até conhecida do assassino. O fato de o local estar trancado por dentro alimentou ainda mais o mistério. Como o assassino entrou? Como saiu? E por que Mary, dentre tantas mulheres nas mesmas condições, foi escolhida? Perguntas que até hoje assombram estudiosos do caso e reforçam o fascínio em torno dos crimes não resolvidos. A morte de Mary Jane Kelly é, sem dúvida, o ponto mais obscuro dessa história já sombria. A trajetória de Mary simboliza tudo o que havia de errado com aquela sociedade: misoginia, descaso com os pobres, violência contra mulheres e um sistema que deixava as vítimas tão invisíveis quanto os becos onde morriam. Ao olhar para sua história, entendemos que Jack não escolhia aleatoriamente. Ele se aproveitava da invisibilidade social das mulheres como Mary, e nesse ponto, a própria cidade se torna cúmplice. A história dela não termina no quarto ensanguentado. Ela segue viva como um lembrete cruel da indiferença humana. E a partir dali, o medo ganharia novas formas, inclusive escritas. Durante os meses em que os crimes ocorreram, a polícia e a imprensa foram bombardeadas com centenas de cartas supostamente enviadas por Jack, o estripador. Muitas eram claramente falsas, escritas por oportunistas querendo atenção. Mas algumas se destacaram pela linguagem cruel, pelo conhecimento dos crimes e pelos detalhes perturbadores. A mais famosa foi a Carta do Inferno, enviada junto com um pedaço de rim humano. O remetente dizia que havia comido a outra metade. Esse tipo de ameaça mergulhou a Londres do século XIX em um pânico coletivo. Afinal, o assassino não só matava, mas parecia se divertir provocando suas vítimas e seus caçadores. Outra carta que entrou para a história foi a chamada Querido Chefe, que foi a primeira a usar o nome Jack, o Estripador. Até então, ele era apenas um assassino desconhecido, mas essa assinatura deu uma identidade ao terror. A imprensa publicou a carta, e a partir daí, o mito cresceu. Alguns especialistas acreditam que ela foi escrita por um jornalista buscando sensacionalismo, mas a verdade é que ela se encaixava demais com os crimes. A escolha das palavras, o sarcasmo, o tom de desafio,
Tudo indicava alguém que sabia exatamente como manipular o público. A investigação policial virou um espetáculo, e Jack era o astro principal. As cartas se tornaram uma arma tão poderosa quanto as facas. Elas serviram para desmoralizar a polícia, confundir os investigadores e aumentar a pressão popular. Enquanto as autoridades lutavam para conectar pistas reais, eram obrigadas a lidar com essa avalanche de mensagens. Era impossível saber o que era verdadeiro e o que era trote. E no meio disso, Jack continuava solto. A imprensa se aproveitava do caos para vender mais jornais, alimentando o clima de terror. E cada nova carta reacendia o medo nas ruas de Whitechapel, como se o assassino dissesse: "Ainda estou aqui." Muitos acreditam que o conteúdo dessas cartas revela traços importantes do perfil criminal de Jack. A frieza emocional, o sadismo, o desejo de controle e a necessidade de reconhecimento público são características clássicas de psicopatia, como já apontou o FBI, especialmente nas análises feitas por John Douglas, mesmo que nem todas as cartas tenham sido escritas pelo verdadeiro assassino. O estilo delas colaborou para construir o arquétipo do serial killer moderno: inteligente, manipulador, narcisista. Alguém que, mais do que matar, queria ser temido e lembrado. Até hoje, estudiosos tentam rastrear a autoria dessas cartas usando tecnologia moderna, como DNA forense. Mas a maioria das correspondências foi manipulada por tantas pessoas que é quase impossível garantir a procedência. E isso só reforça o caráter enigmático desse caso. As cartas não trazem respostas definitivas, trazem mais perguntas. Elas mostram que Jack não era apenas um assassino, era um mestre do pânico, um estrategista do medo, e com cada linha escrita, ele fortalecia sua lenda. A próxima pista talvez estivesse não no papel, mas no sangue. Décadas depois dos assassinatos em Whitechapel, quando a ciência criminal evoluiu e o estudo da mente dos assassinos se tornou algo sistemático, o caso de Jack, o estripador, voltou à tona. Foi o FBI, com seu renomado setor de análise comportamental, que decidiu aplicar os métodos modernos de perfil criminal ao mistério mais famoso da história. O nome por trás dessa iniciativa, John Douglas, o mesmo que inspirou séries como Mindhunter e revolucionou o entendimento sobre serial killers. Ao analisar as evidências, o padrão dos crimes e a natureza das cartas, Douglas traçou um perfil psicológico doentio, mas incrivelmente coerente. Jack, segundo ele, era mais do que um assassino. Era um predador em plena metrópole. Douglas descreveu Jack como um homem branco, entre 28 e 36 anos na época dos crimes, que vivia ou trabalhava na região dos assassinatos. Um sujeito com ódio reprimido contra mulheres, possivelmente alimentado por traumas passados, talvez até abuso infantil. Apontou ainda sinais claros de psicopatia. Jack era frio, manipulador e demonstrava prazer em provocar a polícia e a imprensa com as cartas do assassino. Ele não matava por necessidade, matava por poder. E, acima de tudo, para se sentir no controle. A violência extrema indicava desejo de dominação, e a retirada de órgãos como útero e rins era simbólica, quase ritualística. Esse tipo de leitura psicológica ajudou a explicar por que Jack era tão eficaz e tão difícil de capturar. Ele sabia escolher suas vítimas, mulheres vulneráveis, solitárias, desvalorizadas pela sociedade. Na Londres vitoriana, marcada por pobreza, imigração e violência contra mulheres, ele praticamente operava num terreno fértil, e sabia disso. O perfil elaborado pelo FBI ainda sugeria que após o assassinato de Mary Jane Kelly, Jack pode ter entrado em colapso mental, ou então, satisfeito com o ápice da obra, decidiu parar. Serial killers, afinal, muitas vezes seguem padrões cíclicos, acumulam tensão, cometem o crime e depois mergulham em silêncio, até que tudo recomeça. A leitura moderna também levanta uma questão inquietante. Será que Jack era realmente um doente mental isolado? Ou era alguém funcional, com emprego, talvez até família, que escondia o monstro atrás de uma fachada comum? O FBI inclina-se para a segunda hipótese. Muitos serial killers são exatamente assim.
Monstros disfarçados de gente comum. Essa ideia torna tudo ainda mais assustador. O assassino poderia ter passado por você na rua, cumprimentado uma senhora, comprado pão na esquina e, à noite, voltado a matar. Esse tipo de dualidade psicológica é uma das maiores marcas da psicopatia. E por mais que o perfil de Douglas não tenha trazido uma identidade definitiva ao criminoso, ele nos deu um retrato perturbador de sua mente. Um retrato que encaixa com nomes como Aaron Kosminski, James Kelly e outros suspeitos que veremos adiante, mas também um retrato que pode muito bem se aplicar a outros tantos homens daquela época e até de hoje. O estudo do comportamento de Jack, portanto, não serve apenas para tentar resolvê-lo, mas para entender o que torna alguém capaz de cometer atrocidades assim. E é exatamente nesse ponto que a ciência moderna tenta virar o jogo, com DNA forense. Ao longo dos anos, dezenas de nomes foram lançados como possíveis identidades de Jack, o Estripador. Alguns foram descartados rapidamente, outros permanecem até hoje no centro dos debates. Entre os mais citados estão Aaron Kosminski, um barbeiro polonês com histórico de surtos psicóticos, e James Kelly, um homem que escapou de um hospício pouco antes dos assassinatos e desapareceu por décadas. O curioso é que ambos tinham características compatíveis com o perfil criminal traçado pelo FBI: instabilidade emocional, isolamento e um profundo desprezo por mulheres. Mas apesar das teorias, nenhum deles foi formalmente acusado, faltavam provas e sobravam dúvidas. Com o avanço da tecnologia, muitos acreditaram que o mistério finalmente seria resolvido por meio do DNA forense. Em 2014, um estudo analisou um chale supostamente encontrado junto ao corpo de Catherine Eddowes, uma das vítimas. O resultado apontou para Aaron Kosminski, com base em uma suposta correspondência genética com um descendente vivo. A mídia explodiu com a notícia. Jack foi descoberto, mas a empolgação durou pouco. Especialistas questionaram a validade da amostra, a contaminação ao longo dos anos e a metodologia usada. No fim das contas, o teste criou mais polêmica do que solução. Outros estudos de DNA foram tentados, com objetos como selos e cartas atribuídas ao assassino, mas todos esbarraram no mesmo problema: o tempo. Afinal, estamos falando de evidências com mais de 130 anos, manuseadas por centenas de pessoas ao longo do tempo. E quando se trata de crimes não resolvidos tão antigos, qualquer mínima contaminação pode destruir uma investigação. Mesmo assim, o uso do DNA reacendeu a discussão e trouxe um frescor ao caso. Afinal, se algum dia aparecer uma amostra preservada em boas condições, a chance de encontrar respostas reais ainda existe. Além dos dois suspeitos principais, outros nomes povoam a lista: médicos, príncipes, artistas, até figuras do alto escalão do governo britânico. Aqui entram as teorias conspiratórias, que vão desde um encobrimento da monarquia até rituais secretos conduzidos por sociedades ocultas. A cada geração, novos autores apresentam novos culpados. E o mais fascinante é que nenhum deles pode ser completamente descartado. A aura de mistério em torno de Jack parece se fortalecer com o tempo, como se o próprio caso resistisse a ser encerrado. Quanto mais se investiga, mais ele escapa. E se o verdadeiro Jack nunca tivesse sido sequer citado? E se estivesse entre as vítimas, ou em um lugar que ninguém ousou procurar? Essa é uma das possibilidades que alguns estudiosos levantam. Afinal, os crimes de Whitechapel deixaram um rastro não só de sangue, mas de frustração e caos investigativo. Enquanto o perfil psicológico aponta para alguém comum por fora e monstruoso por dentro, o DNA forense ainda luta contra o tempo. O caso segue sem uma resposta definitiva, e talvez seja justamente isso que o mantém tão vivo. Mas uma coisa é certa: o impacto social dessa história é impossível de ignorar. Os crimes de Jack, o Estripador, ultrapassaram a fronteira do horror e se tornaram um espelho das mazelas sociais da Londres do século XIX. Em um bairro como Whitechapel, onde a pobreza, a imigração e a prostituição na Inglaterra eram parte do cotidiano,
Os assassinatos evidenciaram um sistema que falhava com os mais vulneráveis. Mulheres como Mary Jane Kelly viviam em condições subhumanas, ignoradas pelas autoridades até se tornarem cadáveres nas manchetes dos jornais. Os crimes escancararam a violência contra mulheres de uma forma tão brutal que não podia mais ser ignorada. Jack expôs não só suas vítimas, mas toda uma sociedade doente. O impacto foi tão grande que a figura do estripador se tornou um ícone cultural. Ele inspirou filmes, livros, HQs e até músicas, atravessando séculos como símbolo do mistério criminal por excelência. Sua história alimenta teorias conspiratórias, debates em podcasts, análises acadêmicas e discussões acaloradas em fóruns até hoje. O fascínio não está só nos crimes, mas no fato de ele nunca ter sido identificado. Isso cria um espaço fértil para o imaginário coletivo. Cada geração encontra em Jack um novo reflexo de seus próprios medos e monstros, como se ele fosse uma entidade que nunca envelhece. Do ponto de vista social, os assassinatos em Whitechapel também forçaram mudanças. A pressão pública obrigou o governo a melhorar a iluminação nas ruas, aumentar o número de policiais e começar a levar a sério questões como a segurança das mulheres. Embora tardias, essas ações marcaram o início de uma discussão mais profunda sobre os direitos femininos. Ao mesmo tempo, o caso expôs o preconceito contra imigrantes e judeus, que muitas vezes eram apontados como suspeitos sem qualquer evidência. Isso escancarou o racismo e a xenofobia presentes na estrutura social britânica da época, temas ainda dolorosamente atuais. Hoje, visitar Whitechapel é quase como passear por um cenário de investigação. Há tours, museus, documentários e experiências interativas dedicadas exclusivamente aos assassinatos. O turismo macabro virou uma indústria, e Jack, um nome que gera lucro. Mas por trás dessa exploração comercial está uma história real, de vidas perdidas e de uma investigação policial que fracassou em proteger suas cidadãs mais desamparadas. Por isso, estudar esse caso é também um exercício de empatia e crítica social. Ele nos força a olhar para trás e para dentro e refletir sobre o quanto ainda precisamos evoluir como sociedade. O legado de Jack não é apenas uma lenda. É um lembrete cruel das falhas humanas, dos perigos do sensacionalismo e da importância de tratar todos com dignidade, independentemente de sua origem ou condição. A psicopatia que ele representava, o medo que ele espalhou e a confusão deixada por seus crimes não resolvidos continuam ressoando. E é nesse eco sombrio que mora a verdadeira influência cultural do caso. Jack não desapareceu. Ele se transformou em um símbolo. E talvez seja por isso que, mesmo hoje, seus passos ainda sejam ouvidos nas sombras da história. E agora que você percorreu cada detalhe desse caso sombrio, pare por um instante e pense: o que realmente torna Jack, o Estripador, tão fascinante? Seria a brutalidade dos crimes? O mistério que resiste ao tempo? Ou talvez a forma como ele expôs, com sangue e silêncio, as falhas de uma sociedade inteira? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: entender a mente de um assassino como Jack é mais do que uma viagem ao passado. É um alerta para o presente. Será que hoje, com toda a tecnologia e ciência que temos, ainda somos cegos para as dores silenciosas ao nosso redor? Quantas Mary Jane Kelly ainda existem por aí, invisíveis, esperando por socorro antes que seja tarde demais? O caso de Jack não é apenas uma história macabra. É um convite à reflexão sobre empatia, sobre justiça, sobre como tratamos os esquecidos. E aí, o que você aprendeu com essa jornada? Quais perguntas continuam sem resposta? Que tipo de sociedade estamos construindo? E o que podemos fazer individualmente para que histórias como essa não se repitam? O conhecimento só faz sentido se provocar transformação. Que tal começar hoje? Se esse conteúdo fez você enxergar tudo sob uma nova perspectiva, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Vamos juntos mergulhar em mais mistérios, perfis, teorias e histórias reais que desafiam a lógica e despertam a mente.